Ansiedade, o mal do século. Como essa emoção tem ganhado terreno no nosso mundo atual, levando tantas pessoas até mesmo a ficarem doentes emocionalmente. Você sabia que a ansiedade não é pecado. A ansiedade, ela é uma emoção que está dentro de nós, mas ela é algo que pode ser saudável. Existe uma ansiedade boa quando está para acontecer uma coisa boa na sua vida, mas também existe uma ansiedade sem limite, uma ansiedade que se torna maligna, porque você não controla as suas emoções, não controla os seus sentimentos, e isso te leva para um transtorno obsessivo de ansiedade que afeta o seu físico. E hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito dessa emoção. Infelizmente, quando as pessoas falam: "Ah, mas isso é do mundo. Ah, mas você é do mundo", nós ficamos tão confusos, não é verdade? Poxa, mas o que é do mundo? O que é de Deus? Mundo é tudo aquilo que não anda embaixo dos mandamentos de Deus. Tudo que está no mundo, que não obedece aquilo que está no coração de Deus, o seu caráter, a tua vontade, são as coisas mundanas. E geralmente essas coisas mundanas trazem um prazer momentâneo que depois, meu Deus, traz consequências terríveis para a nossa vida. E olha o que a palavra de Deus nos ensina a respeito dessa ansiedade. Eu acho assim tremendo, porque a palavra de Deus, ela é assim perfeita. Você pode falar assim: "Meu Deus, esse programa só fala a respeito dessa palavra de Deus", mas é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque nós cremos no poder da palavra de Deus. E nós queremos te ensinar a respeito disso. Nós queremos que o Senhor nos use para que você possa gerar no seu coração essa sede de conhecer a palavra. Eu não posso conhecer a palavra por você, mas eu posso ser usada por Deus para que você tenha essa sede de conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é o próprio Deus. Quando Paulo, o apóstolo Paulo, aquele homem que foi poderosamente usado por Deus, escreveu para as pessoas, os cristãos ali da cidade de Filipos, para os filipenses, o Paulo, ele fala assim: "Olha, alegrai-vos no Senhor". A carta de Filipenses, a todo tempo, Paulo fala para aquele povo se alegrar. E você sabia que uma pessoa ansiosa, aquela ansiedade como se você perdesse o controle da situação, até porque nós nunca vamos conseguir ter o controle da situação. Por isso que Paulo fala: alegre-se em todo o tempo. Para que nós possamos, quando vier alguma coisa no nosso coração, algum tipo de emoção que nos leve a ficar inquietos, nos leve a ficar ansiosos, Paulo nos ensina a sermos moderados e a colocarmos diante de Deus aquilo que nós ansiamos. Porque depois que nós colocamos diante de Deus aquilo que nós ansiamos, Paulo fala assim: olha, o Senhor está perto. O Senhor está bem perto de você. É por causa disso que você não precisa andar ansioso por coisa alguma. Pelo contrário, chega diante de Deus, coloque a sua ansiedade diante dele e pode começar a agradecer. Porque se você se esmerar em fazer isso, a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, ela vai ocupar a nossa mente, ela vai ocupar o nosso coração. E logo depois, no versículo seguinte, Paulo ensina os Filipos o que fazer. Ele fala assim: olha, finalmente, meus irmãos, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é respeitável, tudo aquilo que é justo, puro, tudo aquilo que é amável, de boa fama, que seja isso, que ocupe o seu pensamento. Certa vez o Senhor trouxe uma revelação ao meu coração, que essas palavras de pensar o que é puro, o que é verdadeiro, o que é amável, o que é justo, só existe um,
o próprio Deus. Por isso, a todo tempo, nós precisamos ter na nossa mente, no nosso coração, a respeito da soberania, da grandeza de Deus, de quem Deus é. Porque quando essa emoção que se chama ansiedade vier, você pode falar assim: o meu Deus é fiel, o meu Deus vai me livrar dessa situação, o meu Deus cura, o meu Deus salva, o meu Deus transforma. Você precisa entender que a ansiedade, ela não vem do nosso espírito, o nosso espírito que nos leva a ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Somos um espírito, habitamos num corpo e possuímos uma alma. A ansiedade, ela vem da nossa alma, da nossa imperfeição, da nossa necessidade de segurança, de não ter o Senhor como Pai, de não ter o Senhor como Senhor mesmo da nossa vida. Davi, eu sempre lembro essa palavra, ele dava ordens para a alma dele. Ele dizia: aquieta-te, alma, porque eu esperarei no Senhor. Eu ainda o louvarei todos os dias da nossa vida. E eu quero mesmo te convidar a, prostra mesmo diante do Senhor. Se isso é algo que é assim, que é problema na sua vida, uma emoção que você não consegue lidar com ela, algo que te atrapalha, que gera dor no seu estômago, que te leva a ter assim, a ansiedade, ela leva-nos a ter coisas reais no nosso físico. E é dessa maneira que nós precisamos buscar a cura aos pés do Senhor, mas também, como nós sempre estamos compartilhando com vocês, não se esqueça de procurar ajuda. Pessoas que podem ser uma bênção na sua vida, porque elas deram a vida delas para buscar aquilo que elas precisam saber para curar e ajudar pessoas. Hoje no Interview vamos ter mais uma bênção. O Dr. Ismael vai nos falar sobre ansiedade. Vamos lá ter um tempinho abençoado com o Peter? Bom estarmos juntos mais uma vez nesta edição do Interview. Continuamos com a série Problemas e Doenças Psicossomáticas. Ismael Sobrinho vai responder para a gente aqui hoje, ele que é autor do livro Depressão, Doença ou Problema Espiritual. Então Ismael vai falar com a gente hoje sobre os transtornos de ansiedade que têm assolado muitas pessoas. Ismael, prazer receber você aqui. Prazer todo meu, acho que o tema vai bombar aí, porque realmente é o assunto do momento. Tá todo mundo ansioso. O que fazer com a sua ansiedade? Já parou pra pensar nisso aí? Pois é, tem pessoas no mundo inteiro sofrendo de transtornos de ansiedade. Se automedicando, tomando um chazinho. Ismael, qual é a hora de procurar o profissional? Primeiro, nem toda ansiedade é patológica. Deus nos fez com a capacidade de experimentar a ansiedade. Então, uma ansiedade pré-prova, uma ansiedade uma apresentação de trabalho na empresa, é normal que nós tenhamos ansiedade. A ansiedade prepara o nosso corpo, ela liga o nosso corpo, ela faz com que a gente tome decisões rápidas. Se nós não tivéssemos ansiedade, nós não iríamos agir para nada, nós seríamos pessoas passivas. Procurar um profissional quando a ansiedade ela começa a trazer repercussões funcionais, quando ela já começa a dominar a sua mente ou quando ela começa a te dar sintomas físicos no seu corpo que você já não tem mais o controle. Quais os sintomas que ligam o termômetro e falam: sua ansiedade está passando dos limites? Olha só, nós temos dois grupos de sintomas de ansiedade, os sintomas cognitivos, pensamentos, nós temos os sintomas físicos. Pensamentos é o seguinte: o paciente ansioso, ele fica sempre pensando muito nas coisas. Ele traz para hoje um sofrimento que ele nem sabe se ele vai viver amanhã. E normalmente esses pensamentos, Júlio, eles são pensamentos hiperdimensionados para pior. O ansioso, se tem 10 chances, 9 boas e uma ruim, ele calcula a vida dele pensando na estatística ruim. Outra coisa, o ansioso, ele tem às vezes dificuldade para dormir, não igual o paciente com depressão, mas porque ele fica pensando o tempo inteiro. E ele pode ser tomado por pensamentos obsessivos, ideias fixas que vão entrando na cabeça do ansioso e ele não consegue desligar daqueles pensamentos. Já os sintomas físicos, eles são sintomas mais fáceis de identificar. É aquele paciente que ele tem
o coração disparando de vez em quando, ele tem uma sensação de falta de ar, parece estar agarrando alguma coisa na garganta dele. Às vezes, alguns pacientes com ansiedade têm diarreia, o intestino fica completamente maluco, vão mais vezes ao banheiro. Há pacientes com ansiedade que têm dor nas costas, que têm uma sensação de cansaço físico, uma tensão, bruxismo, ou seja, há um grupo enorme de sintomas físicos que podem demonstrar que aquele paciente ele está caminhando para a ansiedade. E aí nós falamos de dois grandes grupos, que é o transtorno de ansiedade generalizada e o transtorno de pânico. Fala dos dois pra gente. Pois é, o transtorno de ansiedade generalizada é uma ansiedade patológica mais intensa. Digamos, vamos supor, Júlio, que se a ansiedade normal fosse 110 volts, o paciente com transtorno de ansiedade generalizada, ele vivencia de maneira prolongada, de maneira crônica, uma ansiedade de 140, de 150 volts. Então, o basal de ansiedade dele está alto, então ele está sempre mais preocupado, ele está sempre mais tenso, ele está sempre mais aflito, ele está sempre mais angustiado, ele está vivendo, colocando uma pressão sobre ele que não é real, causando aqueles sintomas mentais e aqueles sintomas físicos que eu coloquei para você. Já o transtorno de pânico seria uma crise. A crise de pânico é uma crise aguda de ansiedade, onde o paciente tem uma carga de ansiedade de 220 volts. Ele tem uma liberação de adrenalina e de cortisol que faz com que ele tenha, Júlio, uma sensação que ele vai morrer. A crise de pânico clássica, o paciente é tomado por um ataque cardíaco, o coração dispara, um aperto no peito, ele tem formigamento, ele tem uma sensação de que ele está saindo do corpo, que ele está fugindo da realidade e ele acha literalmente que ele vai morrer ou que ele vai perder o controle. É comum as pessoas abrirem a janela, tentar ir para a rua para respirar, porque o paciente é tomado por uma sensação de sufocamento. Quando as crises de pânico se repetem, nós chamamos de transtorno do pânico. Esses dois quadros eles têm tratamento e não é motivo para quem nos assiste desesperar. É um dos quadros que mais respondem ao tratamento na psiquiatria. Você no seu livro conta, muitas vezes, eu li o seu livro, muito bom aliás, indico para as pessoas, pessoas são diagnosticadas de várias formas, mas você fala no seu livro que tem pessoas que são curadas tanto de depressão como transtornos de ansiedade, que está muito ligado, as duas estão muito ligadas, e que são curadas espiritualmente por Deus e que você não encontra explicação para isso. Sim, como nós temos uma dinâmica emocional, uma dinâmica física e uma dinâmica espiritual, nós não podemos negligenciar o papel da espiritualidade na cura e da transformação das pessoas. Então nós sabemos até, Júlio, não sou eu que estou dizendo, os estudos médicos mostram que as pessoas que têm uma espiritualidade, que elas têm uma fé, elas têm uma melhora dos seus sintomas clínicos, tanto os depressivos quanto ansiosos. Então isso não é uma questão apenas cristã, é uma questão hoje que já envolve a ciência. As pessoas que buscam, que têm práticas espirituais, elas melhoram mais rápido, elas têm uma recuperação funcional melhor. E não só a prática espiritual, exercícios físicos tanto ajudam no capítulo 1 que a gente falou sobre depressão como ansiedade. Os exercícios físicos, atividade física é um grande aliado para essas doenças. Sim, corpo, alma e espírito, novamente. Se você cuidar bem do seu corpo, você vai produzir substâncias no seu organismo que são benéficas à saúde. Pessoas que fazem exercício físico têm mais neurotransmissores bons no cérebro. Então você diminui normalmente substâncias inflamatórias no seu organismo, melhora a oxigenação cerebral e faz com que o seu cérebro trabalhe de uma maneira mais funcional. O exercício físico, Júlio, ele tem que ser encarado como um remédio. As pessoas não veem isso. É como se você estivesse tomando uma pílula todos os dias sem estar tomando a pílula. O exercício físico hoje na medicina, principalmente o aeróbico e bons hábitos de alimentação, eles são o fator independente que mais previnem doenças. Hoje nós estamos vivendo uma época que todo mundo está tenso, todo mundo sobrecarregado, nós não conseguimos às vezes diminuir os nossos focos de trabalho, mas nós podemos fazer atividade física e reduzir os riscos de saúde. Vocês veem que Davi dizia, né? Minha língua cola no céu da boca, faço-me nadar no meu leito. Ele teve ansiedade, ele teve depressão, ele teve tantas coisas. A gente cita Davi, o tipo de Jesus. E o próprio Jesus e outros personagens da Bíblia, nós vemos que passaram por problemas terríveis. Terminando aqui, Ismael, a Bíblia fala que quem pode suportar um homem com espírito abatido? É difícil. É difícil. E por isso que nós devemos buscar saúde física, mental e espiritual. Nós devemos ser pessoas amplas, integrais, onde nenhuma esfera da nossa vida esteja debaixo de uma atitude de descuido. Deus não nos fez para a gente viver uma vida incompleta.
Beleza. Ismael, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Eu acho que vai ser bem pertinente a gente abordar outros temas no futuro. Ok. Interview vai ficando por aqui. Um forte abraço. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Procure um profissional para esses problemas que nós citamos. Procure sempre um profissional, ok? Até o próximo programa. Tchau, tchau.